noite, gente querida, tudo bem? Mais uma quarta-feira imperdível, né? Quarta-feira passada foi sensacional e essa com certeza vai estar de novo imperdível porque os assuntos são polêmicos, o meu entrevistado é polêmico. Eu tô falando do professor Ivan Araújo, ele que é professor, militante político e, olha, causas e mais causas ele vai trazer nesse bate-papo. Vamos conferir? Muito obrigado, Elton. Eu agradeço essa oportunidade e especialmente essa acolhida do Grupo Marca, né, ao que você se associou, para fazer esse trabalho de diálogo com a sociedade. Eu tenho uma atuação política na cidade já há um certo tempo e eu sempre trago à pauta um questionamento para todos os canais e portais de comunicação. Se vocês promovem um amplo diálogo entre os interlocutores, os stakeholders, né, os interessados. Eu tenho visto, sabe, Elton, muitos portais que fogem da discussão, que eles apresentam a notícia crua, sem nenhum tipo de análise, de conjuntura, de contexto, e isso é muito ruim para o cidadão, porque afinal de contas ele que paga, né, há um fluxo de capitais que estão saindo da cidade, por N situações que a gente vai abordar mais à frente, e são poucos os canais, os grupos de comunicação como Marca que ele possibilita o diálogo, a acolhida. Então, como professor, já dou nota 10 para o Grupo Marca, pelo teu programa, por possibilitar esse espaço para a gente pensar a cidade de um jeito um pouco diferente. Para quem não sabe, aqui o nosso programa Dialogar para Avançar é feito no estúdio do Grupo Marca, que é parceiro do programa também, né? E a gente agradece sempre ao Jean por essa parceria e iniciativa de estar nos oportunizando de estar aqui gravando nesse estúdio, né? Então a gente agradece bem mesmo. Vamos lá, o programa Dialogar para Avançar, Ivan, é um programa que tem uma pegada de conversar com as pessoas e contar histórias. Saber a história daquele amigo, daquele parceiro, daquele indivíduo, daquela liderança e saber de que forma ele ajuda a transformar a sociedade e a cidade como um todo, né? E antes de a gente entrar nos assuntos mais pitorescos, né? Eu queria saber quem é o Ivan Araújo, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, porque também estamos no podcast, além de estarmos no YouTube, né? A gente quer saber quem é o Ivan Araújo. Quem é o Ivan Araújo? Tá? O Ivan Araújo é nascido em Joinville, em 1974. O meu pai veio trabalhar na empresa Tupi, S.A., motorista, trabalhou no cargo de motorista para a diretoria da Tupi e conheceu a minha mãe também na Tupi. Ela, uma migrante lá de Tubarão, descendente de polonês, olho bem azulzinho, se encontraram na cidade, se apaixonaram e veio a nascer o Cid, meu irmão, eu e a Raquel. Né? Eu sou pai do menino chamado Lorenzo, né? Uma figura. Que é uma figura extraordinária, um cidadão joinvilense, como eu, né? E há cerca de 30 anos a minha carreira é voltada à solidariedade. Eu vou te explicar por quê. Porque eu vinha me graduar na faculdade de História e exerço a carreira de professor de História. Já atuei na educação pública e na privada. 13 anos trabalhei em grandes centros de educação da cidade de Joinville, Colégio Nova Era, que formou milhares de alunos, na pegada da década de 90. Trabalhei no Colégio Positivo, uma primeira, entre aspas, assim, iniciativa de uma grande escola privada, que não era de Joinville, que se instalou, que veio com professores de Curitiba para Joinville aqui, também na década de 90. Professor Roberval, que foi o diretor. Também. No Positivo. No Positivo. Ele saiu do Nova Era e foi Positivo. Também teve no Positivo. E também eu trabalhei na Deutsche Schule, né, que é o colégio, nosso querido Colégio Bom Jesus. Bom Jesus. Né? Então, eu trabalhei na época do Bom Jesus. E parece que tu tá no livro lá, né? No livro da história do Bom Jesus. Na página 80, dos 80 anos do Bom Jesus, aparece meu nome lá. Né? É legal, então, isso faz parte da história da cidade, né? Além da atuação como professor, né, eu achei que tinha muito sentido, na época, também fazer um curso de guia de turismo.
porque os conteúdos de história, eles agregam muito no trade turístico. Tem tudo a ver, né? Então, também fiz pelo SENAC um curso de guia de turismo regional. Então, trabalhei muito com turismo, foi uma experiência maravilhosa por toda Santa Catarina, né? Por todo o Brasil, em alguns países do exterior, que eu pude levar grupos, né? E, paralelo a isso, lá atrás, ainda no começo da minha carreira, o pessoal tinha muita dificuldade com coisa de legislação. Sempre houve uma, né, legislação previdenciária, tributária, e lá atrás, já em 96, eu comecei um projeto já vai fazer quase 30 anos, né? Ajudar as pessoas a fazer o tal da declaração de imposto de renda. Estou, Elton, há 29 anos fazendo declarações de imposto de renda, ajudando amigos, né? Com esse quesito que é muito complicadinho. É simples, mas é complicadinho, é chatinho, né? Atendi mais ou menos umas 8.000 famílias em Joinville com essa pegada. E tem uma empresa de curso, treinamento, que desde 2004 eu trabalho fazendo formação dentro da área de administração, apesar de ser de história, trazendo ferramentas de gestão para pequenas, médias empresas na cidade de Joinville e outras cidades, né? Já trabalhei mais ou menos em uns 15 estados, umas 300 cidades. Então, consigo ter um recorte muito amplo do pensamento do Brasil, do sul do Brasil, de Joinville, das várias, né, esferas de renda da cidade, por todo esse portfólio que eu tenho de vivências, que são uma coleção de histórias. Cada pessoa que se conecta comigo para fazer um trabalho, ela no briefing da coisa, ela tem que me dar as suas informações, sua cosmovisão, os seus objetivos a serem alcançados, as dificuldades que enfrenta, para a gente montar uma estratégia e nesse produto, né, poder ajudar a pessoa a efetivar. A base do meu trabalho, Elton, é uma coisa que é muito simples de entender. A minha razão social é transformar ideias em notas fiscais. Uma coisa que cebola, como a gente pode transformar isso numa coisa que capitaliza, que melhora a sociedade. Então, essa é o foco da minha carreira. O Ivan, então, um homem polivalente. Polivalente. Poliesportivo. Falando em polivalente, eu quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, né? Eu falo aqui um agradecimento especial ao CID Óticas e Relojoaria. Bom, para variar, o celular deu para travar agora, bem agora, né? Isso aí é ao vivo, é assim mesmo, né? Vamos lá, aos nossos parceiros e patrocinadores, CID Relojoaria e Ótica, ali na rua Getúlio Vargas, bem atrás do ponto de ônibus, quase em frente à Assembleia de Deus. A IGB Negócios Imobiliários, a Promed Laboratórios, com várias unidades para melhor atender você aqui em Joinville. Calari Bistrô, quem não conhece ainda está perdendo, é sensacional, caldos e sopas, tem até caldo de tacacá lá, viu? Duplicar e Gráfica Expressa, se precisar de qualquer coisa rápida em gráfica, Duplicar e Gráfica Expressa. Grupo Babitonga de Engenharia, eles resolvem, eles desatam até nó em pingo d'água. É impressionante como é que pode a Grupo Babitonga de Engenharia. A Web House, soluções em nuvens, a Casa do Capitão, o seu melhor evento é lá na Casa do Capitão, e o Chaveiros João Colim, que está em 9 endereços para te satisfazer. Ali a matriz, né? É a João Colim 411. Tem estacionamento amplo e próprio. E tem várias filiais no Giasse, no Angelone, no Mercado Imperatriz, no Shopping Miller, no Mercado Cooper e no Mercado Vitorino ali na Santa Catarina. Ufa! Né? Aos pouquinhos a gente vai construindo com os amigos esse programa. E parabéns, tá? Parabéns, porque assim, são apoiadores culturais que estão também elencados nesse projeto de fazer uma cidade melhor, com a discussão de temas relevantes para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Parabéns. É isso. A gente tem os amigos que apostam na gente, isso que é muito importante, eu agradeço a cada um de vocês. Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa com o professor Ivan Araújo. Ivan,
Hoje você trabalha na rede pública de ensino municipal, não é isso? Trabalho na melhor escola da rede pública municipal. Ela fica no bairro mais a oeste do nosso município, que é no Morro do Meio, uma área que tem muitas características muito peculiares, né? É vista, né, dentro da estratificação econômica da cidade, quando 39º, 40º bairro na economia, dos 43, com visíveis problemas sociais bem graves, assim, ó, desde saneamento, moradia, pavimentação, aquele problema sempre que a periferia tem, que é a droga rondando sempre, mas com uma equipe maravilhosa de colegas na Escola Municipal Elizabeth von Dreyfus, né, que tentam manter, sabe, aceso na criança, no adolescente, a esperança que a educação pode e é o caminho para mudar as suas vidas, né? Então, quando eu trabalhava na escola privada de elite AA da cidade, havia desafios muito interessantes também. Eu gostava muito de trabalhar com esse público. Mas eu senti o chamado da periferia, Elton. Por quê? Porque é na periferia que avança um processo de desumanização. É a periferia da cidade, toda a cidade do mundo, em todos os países que eu tive, eu vejo que é a periferia que a barbárie começa a tensionar, né? Então você vê cada vez mais as pessoas agressivas, violentas, fazendo negócios para passar a perna um no outro, tal. Então a gente precisa tentar humanizar os lugares onde estão mais vulneráveis mesmo. Uhum. E a vulnerabilidade não é no centro. A vulnerabilidade se encontra em pontos muito localizados do centro. Mas na periferia de norte a sul da cidade, eu encontro muita vulnerabilidade. E lá que eu vou doar, né, meu talento e meu dom para tentar ainda fazer aulas, né, para trazer a esperança. Porque enquanto educador, enquanto pessoas que trabalham com pessoas, se nós não tivermos acesa a chama da esperança, né, se a gente perder a esperança, a gente perde tudo, né? Então, a esperança é o que me move a trabalhar nessa escola. O professor Ivan também, ele se envolveu em associativismo, né? Sempre preocupado com a categoria dos funcionários públicos. Já esteve em sindicato, em Preville? Já. Na associação ainda não? Eu já se escondo na Associação dos Funcionários Públicos? Sou associado à Associação dos Servidores Públicos de Joinville. Já estive associado no sindicato, inclusive já fui parte da diretoria do sindicato, diretoria pleno sindicato. Já participei dos conselhos da cidade, de saúde, conselho do CASFundeb, do Conselho de Educação, e atualmente, né, eu estou só no conselho do IPREVILE, que é o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Joinville, né. Também já estive em associações comerciais da cidade, na SIG, na JORP, com a minha empresa, e quando possível, né, eu me envolvo em trabalhos sociais, né, na cidade, mas sem a gama da bandeira, sem a gama da visibilidade. Mas eu gosto de trabalhar fora da visibilidade, porque hoje se associa muito isso, tá, Elton? Gente que trabalha na assistência social, no assistencialismo social, mas não com o objetivo de fazer assistencialismo social, e sim de querer se promover, ter algum tipo de capitalização social, se tornar mais conhecido, sabe? Então, eu sou averso a essa ideia de utilizar o outro, né, em sua fragilidade para me capitalizar. Não gosto dessa ideia. Apesar que é muito comum em Joinville isso acontecer, né? Fazer uma filantropia para uma limpeza de consciência. Isso eu já vi acontecer. E tem muitos que também utilizam para se eleger, né? Eu não ia mencionar o papo eleitoreiro, né? Mas tem. Aqui é dialogar para avançar. É muito comum, né, o pretendente a político ou político estabelecido utilizar a plataforma de apoio, né, como base eleitoral. Não me parece ético.
Não me parece moral. Acho que nem moral, nem moral. Mas vamos lá. O Ivan, há uns tempos atrás, teve uma discussão aqui na cidade sobre a reforma previdenciária do município. E você foi um cara que estava bem na linha de frente de batalha, discutindo todas as audiências. E conversando e mostrando por A mais B. Como é que foi essa tua participação? O que nós podemos trazer de a consciência, né? Se foi benéfico, foi maléfico, foi necessário? Como é que a gente pode entender isso para o nosso telespectador e ouvinte? Elton, talvez é o tema que eu sou, fora história, fora economia, ciência e tal, é um dos temas que eu tenho mais paixão, que é futuro. Eu sou professor de história. Como professor de história, a única preocupação que eu tenho é o futuro. Porque as ações que nós temos durante agora, que vão repercutir no nosso tempo próximo, vão repercutir no nosso futuro. Hoje, globalmente, nós temos uma ameaça ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho sempre teve ameaça, por conta da tecnologia, por conta do consumo, por conta dos recursos naturais. Só que hoje, com o advento de nações asiáticas, que elas assumiram a postura da produção global de praticamente tudo, né? O Ocidente ele tem fragilizado seu mundo do trabalho. Te explico da seguinte maneira. A Inglaterra, em 1753, né, com Thomas Newcomen, começou a fazer a Revolução Industrial. Ela saiu na frente, se modernizou, ela explorou sua mão de obra, sim, ela expandiu a sua área vital para nações na África, na Ásia, importou seus produtos para países europeus, para o Brasil. A Inglaterra era uma nação global, beleza. Chega no 20, né, por conta das guerras mundiais, causadas em parte também pelo imperialismo causado pelos países europeus, né, isso vai para os Estados Unidos, que estamenta como filho da Inglaterra o modelo de produção, o Fordismo, mais eficiência, e aí o 20 é norte-americano. E estava lá a China, a Índia, né, nações que têm superpopulações de bilhões de pessoas, adormecidas. Vem a primeira metade do século XX. China começa processos muito profundos de mudança cultural e a Índia um pouco posterior. Chegamos no século XXI, que começa 2001 para frente. Tanto China quanto Índia e outras nações asiáticas começam a despertar para a produção, utilizando ferramentas que eram ferramentas do Ocidente e as suas próprias culturas locais, né? Eles começam a dar saltos de desenvolvimento nem visto por nós no Ocidente, né? Possivelmente boa parte do trade tecnológico que nós temos aqui no estúdio é asiático. Pode até utilizar uma terra rara brasileira, pode até pagar um imposto aqui no Brasil por uma importação, mas o produto em si, eu acredito que até esse vaso aqui, ó, esse vaso aqui, ó, pode ser asiático, pode ser chinês, né? Então, o que sobra para nós? Para a gente movimentar a economia, a gente precisa de consumo. Mas para ter consumo, tem que ter salário, tem que ter emissão de moeda. Qual é o lastro da nossa moeda? Falava com o irmãozinho americano, querido, como é que vocês estão aí? Ó? E ele disse, professor, é claro que nós estamos mal, né, professor? Nós estamos com uma dívida pública de 36 trilhões de dólares. É impagável por nós. Todo o patrimônio líquido nos Estados Unidos, se eu liquidar os Estados Unidos hoje e vender tudo que eles têm, tudo, exceto a terra, né? Eles talvez tenham 10 trilhões de ativos. Estão devendo 36 e vai fechar esse ano com mais 3 trilhões de déficit. Então eles vão dever 4 vezes o país deles. Qual é o lastro que eles têm para trocar com a gente? A emissão de moeda? Por que o Trump está atacando tantos países? Porque assim, ó, movimentou o BRICS e eles falam assim, ó, nós vamos emitir uma moeda, o americano ele fica com o cabelo em pé. Né? Então assim, ó, o mundo do trabalho dinamizou. O mundo do consumo não existe. Então, o hoje já está complicado para cada um de nós. Como é que a gente vai pensar no amanhã? O amanhã nós deveríamos ter um aporte de um fundo
Pode ser o fundo do regime geral, que é o INSS, pode ser as nossas previdências privadas, que é a capitalização, que a gente deixa o dinheiro para usar quando a gente não conseguir mais produzir. Hoje tu consegue produzir e amanhã não. Então, nesse rol, né, uma nação ela deveria se preocupar com o seu cidadão no mundo posterior, no mundo futuro. Ela não está conseguindo se preocupar com o cidadão agora. O fato é esse, Elton. O agora, né, a minha estrutura de emprego é pagar o menos possível para o sujeito agora. Mas calma aí, se todo mundo, se cada pessoa receber o mínimo de salário, como é que ela vai desenvolver consumo? Como é que ela vai poder ir numa loja comprar uma roupa, trocar de carro, ampliar a casa, fazer uma viagem? Né? Não tem matemática para isso, Elton. Se você produz riqueza e consome totalmente a riqueza, não tem excedente, não tem troca de celular. É por isso que o brasileiro fica sempre devendo crédito para cartão de crédito. Então, assim, ó, vamos pegar as 10 maiores empresas, 7 das 10 maiores empresas é banco. Porque o que ela vende? Ela não vende nada. Ela vende juros. Ela vende dinheiro. Ela vende juros. Então, assim, ó, você não tem dinheiro e eu te vendo juros. Quer comprar juros? Quero. Por quê? Porque eu agora não tenho. Então, vamos pegar assim, a nossa dívida pública. 41% da nossa dívida pública é pagamento de juros. Os meus amigos militares, porque nós militares somos um papel importante. Cara, os militares no Brasil, o orçamento do militar, se a gente botar aqui na tela, é 0,003% do PIB. É ínfimo. Para um tamanho de país desse aqui, não chega a dar 1% do PIB. A educação, menos de 3%. A saúde, 5%. Tá aí, e 41%. Juro de banco. Né? Chega a ser, na matemática, uma obscenidade pagar tantos juros de dívida. Né? E qual é o segundo maior gasto? A previdência. Mas gastar com previdência é ruim? Não é. Porque o sujeito que agora ele está, depois de 30 anos, né, ou mais, trabalhando, e ele recebe um aporte para viver, ele vai consumir, Elton. E ele vai viajar, ele vai tomar sua cervejinha, ele vai querer a sua picanha, vai dar um presente para o neto. Ele tem que ter esse dinheiro, porque agora esse cidadão, ele já não é mais o produtivo, ele já não está no ciclo de produção, deixa isso para o mais jovem, né? Mas ele ainda está no ciclo econômico, porque ele está gastando. E muitos ainda têm um complemento de renda, né? Estão trabalhando, fazendo Uber, ainda continua dando consultoria, né? Esse, Elton, é aquele caso que a pessoa se aposentou e baixou a renda. Mas vamos pegar uma cidade aqui próxima, tá? Chamada Balneário Camboriú, tá? Ou Itapema. Eu conheço muito aposentado que se aposentou em órgãos de Estado, com salários volumosos, e vem morar nessas cidades. Então, é um vórtex, o vórtex puxa essas pessoas para cá. E aquele salário é gasto ali, seja na construção do apartamento, seja na melhoria, no pagamento dos impostos para fazer uma rua asfaltada, seja no consumo da farmácia, do restaurante, da vida da temporada, né? Eu estou falando desse. O cara aposentado já ajuda um país com o consumo. Se ele estiver trabalhando com o conhecimento especializado dele, que ele era engenheiro aeronáutico, está trabalhando num projeto, beleza. Quando esse aposentado ele trabalha na função básica, isso é um problema. Isso, na verdade, no fundo, é um problema, porque ele está sendo alguém que está capitalizando no lugar que deveria ser uma mão de obra ativa etária daquele lugar. Sim. Então, assim, eu tenho um jovem lá de 18 anos que ele pode sim fazer um trabalho no aplicativo e depois ir para a faculdade, não tem problema. Mas quando eu tenho um senhor de 67 anos, né, que tem que fazer o aplicativo, aí já é um desvio da coisa e aí a coisa já começa a complicar. Gera renda para ele, mas ele deveria estar usufruindo a vida. Porque a vida, por mais que os nossos quadros, nossas tabelas, né, de longevidade, elas coloquem números muito bacanas, tipo 75 anos, 76 anos, mas a vida, até que passo é trabalho. Né? A discussão também é essa. Até que passo
a previdência, lastra o teu futuro, mas quanto tempo para você usufruir desse futuro, né? Então, nunca, sou professor de história, Elton, nunca na história da humanidade nós trabalhamos tanto, nunca, na época lá que a gente estava no começo do antropoceno, a gente nem caçava, a gente coletava umas frutinhas e deu. Na época da caça, eu e você matávamos um mamute, aquele mês deu, né? Depois, quando houve o advento do trabalho da agricultura, que foi um montante diferente, a gente trabalhava épocas específicas, enchia o silo e deu, né? E a gente vem por milhares de anos assim. É na Revolução Industrial, não que a gente vivia bem, tá? Nós também não vivia com o luxo que a gente tem hoje, Sim. né? Mas a gente vivia. Se fala que morria com 35 anos, né? Mas era uma questão alimentar, de doença, de um monte de coisa. Mas hoje a gente vive 75 anos, legal. Mas quantos efetivos a gente está vivendo trabalhando? Né? Porque se você. Cadê a estatística disso? Quantos anos trabalhou um cidadão romano e quantos anos trabalhou um cidadão que hoje mora na Noruega, né? Ou no Brasil? Porque o que a gente está vendo é que o cara começa a trabalhar muito cedo, com menor aprendiz, começando com 14 anos, e ele vem nessa ideia de trabalho pós 65 anos. Né? O motorista de aplicativo que me serviu esses dias, quantos anos você tem? Porque eu pergunto, né? Ah, professor, eu tenho 67 anos. Que fazia? Engenheiro. Tá, irmão? E não deu para... Cara, criei filho, me senti classe média, então morava no bairro tal, tinha o carro tal, botei as minhas filhas na escola tal, privada, plano de saúde privado, e agora não consegui me capitalizar, o meu plano de saúde de 3.500 passou para 4.500, e aí para manter um plano de saúde eu tenho que me desdobrar nos 67. Então se virar no 67 é complicado. É um problema. E aqui em Joinville, para o servidor público, essa reforma previdenciária afetou vocês? De uma forma geral, por conta dessas alterações feitas no último presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro, que a tentativa de equalização fiscal foi meter a faca na caveira do trabalhador. Se você que é bolsonarista, né, se você que é de direita, né, conseguir me explicar qual é que é a vantagem de um cidadão médio ter que trabalhar 7 anos a mais para se aposentar e ter uma renda nominal menor da tua aposentadoria, eu voto também no parâmetro de direita. Mas eu não consigo entender qual é a vantagem, querido, de trabalhar 7 anos, 5 anos, 7 anos a mais, e depois tu ter uma taxa nominal de renda de 20% a 30% a menos. Eu não consigo entender. Então, a partir da legislação federal, os nossos sistemas de RPPS, que são regimes próprios, tiveram que se adequar. Então, hoje a nossa alíquota passou, como a de todo mundo, de 11% para 14%. Então, se 3% em 14 mil funcionários, quanto deixou de circular de dinheiro na cidade? Quando falava com o antigo governador, o Carlos Moisés, que ele aplicou isso no governo do estado, né? Disse, Carlos, 250 mil funcionários, 3%, de 11 vai para 14. Eu calculo que no mínimo uns 3 bilhões de reais vão deixar de circular no estado, que vão ficar no governo federal e que vão deixar de circular no estado, querido. Disse, não, professor, vai vir em obras. Santa Catarina vai receber em obras. Isso me falou o antigo governador. Que obra estruturante que movimentou 3, 4 bilhões de reais veio para Santa Catarina? Que fez entrar dividendos na cidade? Porque cada R$1 de imposto que eu pago para lá, eu deixo de circular aqui, Elton. O nosso problema é esse, né? Então, o servidor municipal de Joinville, ele ganha uma carga de tributos maior, 3% a mais, ele ganhou mais tempo para se aposentar, né? E o nosso Instituto de Previdência, por conta da ideia do atual prefeito, né, que se reelegeu, né, fazendo obras, qualquer foi, né, porque a pegada desse governo foi fazer obras pequenas, a coisa do microinfluência, estruturante, né, fizeram pontes, estão fazendo pontes, né, é um assunto interessante, não vou entrar agora nessa seara, pontes, né, mas a principal obra
desse atual governo é o desmonte do serviço público. Trocar o servidor público pelo um contrato no privado. Ele até pode vir com uma onda de eficiência, com uma onda de melhoria, parceria público-privada, mas o fato é que na ideologia do privado, a matriz de pensamento gera lucro. Em alguma coisa tu vai ter que cortar, alguma coisa tu vai ter que diminuir, porque se ela é uma empresa com fins lucrativos, né, ela tem que ter lucro. E se ela é uma empresa sem fins lucrativos, ela pode ter uma má gestão e pode ter o que se aponta pelo Ministério Público, não é pelo professor Ivan, por relatório do Ministério Público, problemas de corrupção, como tem no serviço público, ou até pior, né? E que hoje em dia, né, tentam se seduzir as massas da cidade, dizendo que tudo privado é uma maravilha, né? Mas como eu sempre falo para meus amigos que adoram, né, falar que o privado é uma maravilha, pague um plano de saúde. E me preocupa muito essa questão do privado acontecer e se tornar uma realidade em breve, os funcionários públicos ficarem sem aposentadoria. E aí é um abacaxi, né? Não é abacaxi. É simplesmente você pegar, né, o voo e ir para Santiago. Querido, se tu quer saber o que é que... Ou vai para Buenos Aires, se você quer ver o que é uma pessoa idosa sem aposentadoria, tu vai para Buenos Aires, né, ou tu vai para o Chile, né, onde, fruto da época do Pinochet, né, tem gente lá que se aposentou no Chile que, para valor nominal de hoje, é 400, 500 reais para sobreviver. É absurdo, né? É fruto do governo, o pensamento do Milei, né? Tem lá os velhinhos de 75 anos que já não tem nem força nas pernas para andar, que vão de cadeira de roda na frente da Casa Rosada, tentar expor a público, né, as dificuldades que estão passando por não ter renda, porque a renda caiu lá embaixo. Joinville já é uma cidade aporológica. Aporo em grego é pobre, lógica é ideia, pensamento. Que o cara diz que é oportunidade de trabalho pagar por uma mão de obra CLT 1.620. Eu recebi aqui agora a proposta, professor, pode encaminhar para alguns dos seus, né, alunos, proposta, eles chamam de oportunidade, 220 horas do sujeito, né, por 1.620 reais. Eu disse, querido, 1.600, o Diese, que não é o Ivan que está falando, é o Instituto Diese, Pesquisas Econômicas, já remete que o número nominal do salário mínimo já deveria ser R$ 7.600, não é eu, é a matemática do Diese que acompanha desde 1900 não sei quando, né? E tu vê engraçado, nós trabalhamos 44 horas semanais, né? 44 horas semanais para ganhar R$1.518. E lá na Espanha os caras estão reduzindo para 37 horas semanais. Era 39, tá baixando para 37. Aí tu vê quanto tempo, quantas horas a menos por dia, isso dá na semana, isso dá no mês, e a produtividade não cai. Pelo contrário, aumenta, só que dá oportunidade para você, cidadão, descansar e recarregar as baterias. Mais que isso, Elton, mais que isso. Voltando ao nosso início da conversa. Não é só para o cidadão espanhol descansar, é para o cidadão espanhol consumir. Consumir também. Porque assim, ó, eu consigo aumentar minha produção assim, ó, exponencialmente com a tecnologia hoje. Né? Eu me lembro que eu utilizava, né, pouco o meu smartphone. Nos últimos 5 anos eu pago conta, eu faço live, eu faço vídeo, né? Eu faço comunicação com centenas de pessoas por vez. Eu exponenciei, né, a minha produção com o meu smartphone em casa. E quem mais me ensinou isso, para mim e para ti, foi a pandemia. A gente fazia agora site, blog, venda online, marketplace, tudo por aqui, ó. Beleza, tá. E o que é que eu faço com aquele 15 mil que eu tô ganhando? Boto só no banco? Não, quero viver, né? Mas para viver, eu tenho que ter tempo. É uma lógica simples. Os nossos amiguinhos japoneses que estão ferrados, o segundo país em dívida pública é o Japão. O Japão também está falido. Ele teve na década de 80, e sobre o Japão conheço bastante também,
aquela cultura de vamos economizar, vamos fazer bem, vamos economizar, beleza, tá. Eles tinham trilhões e trilhões de dólares em reserva, em poupança, e não consumiam. Tá, querido? Mas também se não consumir, a economia não gira. Não gira. Né? Então a gente tem que ter o ESG, responsabilidade ambiental. A gente não pode também consumir, destruir tudo que é planta, derrubar tudo que é montanha, sujar tudo que é mar, não pode. Mas a gente tem que fazer um ciclo, candle of candle, né? Berço a berço, que a gente utilize, usufrua, recicle, outro desmonte e faça um pouco melhor, dá uma melhoradinha e a coisa, né? Sem sujar o meio ambiente, né? Que a garrafa volte a ser de vidro, que a sacola seja de papel, de pano, né? Que nem nossas voltinhas. Que é o papel é árvore, mas aí tem o papel reciclado. Que a gente né? consiga ter um tempinho para ter um tomatinho plantado em casa, que fique na frente da rua tomando um mate, né? Tomando um trago, conversando, pá, de boa. E que a gente não fique só em função de salário baixo e pulverização de milhões de processos e produtos que não tem serventia, a não ser virar daqui a 1, 2, 3 semanas lixo nos nossos aterros municipais. Ô Ivan, eu quero entrar em 2 assuntos polêmicos aqui. Vamos lá. O primeiro deles é assédio moral. Hoje a gente vê muitos, não só funcionários públicos, mas também profissionais liberais e funcionários de empresas, né? Sofrendo assédio moral, seja por parte do empregador, seja por parte do munícipe em relação ao atendimento, né, do privado para o público. E isso é uma... pandemia. É cultural isso? É mais do que isso, tá, Elton? Eu tento explicar nas aulas que eu fiz 2 especializações dentro da área de neurociências, né, para entender um pouquinho aprendizagem na parte da biologia mesmo. Então eu vim 25 anos da minha carreira, talvez 22 anos da minha carreira, método, simulação, história, conteúdo, beleza. Mas como é que pensa esse cérebro para aprender? Então, eu fiz pós em neuropsicopedagogia. Mas a disciplina de neuro e de psicologia cognitiva são as mais interessantes para qualquer pessoa estudar mesmo. Dentro de cada um de nós, fisiologicamente, há uma fera. Eu te provo até mostrando a boca, nós temos nossos dentes canino, que são dentes especializados para rasgar a carne. O nosso negócio é rasgar, é dor mesmo, é caçar e matar bicho. Então, dentro de ti tem a fera, que a cultura, ela consegue manejar, né? Só que essa fera está saindo. Essa fera está saindo. Quem está conseguindo chegar lá? Quem está conseguindo enganar, mentir, passar para trás, dar golpe? Que é uma pessoa dentro da sociedade disfuncional, né? É visto assim, o cara bonzinho é passado para trás. Então, lógico, quem vai estar indo para frente é o cara malvadão. E esse malvadão não tem trava moral ou ética nenhuma. Ele estupra, mata, assassina, engana, viola. E para ele está tudo bem, porque ele, enquanto ser, ele está ganhando. Então a gente vai ver o aumento disso, né? E cada vez etariamente, ações mais assustadoras, porque o órbito frontal, que é essa parte do cérebro aqui, ó, que pensa, ele se solidifica, assim, ele fica maturo perto dos 30 anos. A criança do 12, 14, vira adolescente, ali para frente, ainda não está pronto. Mas ele está vendo pelas redes sociais, pelos canais, o sucesso, o glamour, o dinheiro, o poder, e ele está se seduzindo com isso. A criancinha que quer brincar de carrinho, com 14 anos, na nossa idade que era assim, não existe mais. Ele já quer ser um influencer, ter mais dinheiro do que o pai, já quer sair de casa, salpica canais da internet de meninas grávidas na adolescência e que são monetizadas por seus vídeos. Então, poxa, quanto é que a menininha lá tal tem patrimônio de 3 milhões de reais? Falando o quê? Como é legal engravidar com 15 anos, né? Tivemos no Rio de Janeiro mais uma tragédia que a criança, né, de 14 anos, o adolescente de 14 anos, chacina a família, né? E não se vê, pelos relatos, nos seus depoimentos, nenhum pingo de remorso. Então a gente vai naturalizar, Elton, a violência, a disputa de poder, o assédio, o da Odesse, quem manda nessa
sou eu, né? E é o retorno à barbárie. Tem um cientista russo, que eu gosto muito, o Kondratiev, que ele fala assim, ó, a gente segue na civilização em ciclos históricos, né? De altos e baixos. E eles sempre vão acontecer. Sempre vai ter uma barbárie, né? Às vezes 20, 80 anos sempre vai ter. Quando eu vejo Gaza, os caras bombardear e matar criança, né? Eu me lembro da década de 30 do século passado, que fizemos a mesma coisa. Né? Até as mesmas etnias meio próximas ali, né? E pra gente tá tudo bem. Enquanto não for conosco, que deixa a criancinha de Gaza lá levar uma bomba na cabeça, que não é com a gente aqui no Saguaçu. Né? Mas quando for com o Saguaçu, quem que vai ter solidariedade com a gente? Exato. Qual é a falha da nossa civilização? A falta da solidariedade. Todos os aparatos religiosos que existem no Ocidente são baseados das doutrinas judaico-cristã, né? E eles falam da solidariedade. Ser solidário dividir o pão, o peixe com. Mas não é isso que a gente percebe. Não é isso que nos motiva. O que nos motiva é o egoísmo, é a mesquinharia, né? Entre ser mesquinho e ser solidário, eu prefiro ser mesquinho. E o mesquinho, ele faz isso com poder, com a intimidação, com assédio, né? Estou na rede municipal. O que mais me chegava na época que eu estava no sindicato, e ainda pós-sindicato, Elton, são reclamações de colegas que são assediados por suas chefias, seja na saúde, que o pior lugar para se trabalhar hoje no município de Joinville é a saúde, onde a agressão é maior é na saúde, né? Não se fala da quantidade de atestado do pessoal da saúde, de suicídio que aconteceu no pessoal da saúde, não se fala. São assuntos que são escurecidos na cidade para ninguém saber os problemas que tem. Se vende uma ideia que a cidade é a cidade melhor do universo, com o melhor prefeito, com a melhor cidade para morar, para viver, não se coloca à mesa os problemas. A educação aumenta o assédio, né? Só que antes era o assédio da família para com o professor. Agora é da chefia para com o professor, né? Vejo eu, promover um ambiente de desistência da profissão, né? Então, professor, vou me exonerar do cargo. Por quê? Porque eu não aguento mais o assédio, né? Há muitas unidades que professores bons estão se demitindo. Por quê? Por causa de assédio. E eu digo, vá até o sindicato, vá ao Ministério. Eu não quero me estressar mais. Tu leva a pessoa no limite, então é muito fácil demitir uma pessoa com assédio. Tu leva a pessoa até o limite. Aí quando ela não tem mais força nas pernas, a opção dela não é lutar para ficar. É lutar para sair. É lutar para sair. Fácil. E não existe nada e nem ninguém que faça alguma coisa para cuidar de quem cuida, né? Tanto na saúde quanto na educação. Zero. Existe em Joinville, né, o Sereste, né, que é para dar o apoio ao trabalhador, né, privado e também pode ir até para o público. Ele é desfortalecido. Eu já tive no Conselho de Saúde e entendi como é que funciona um pouquinho do Sereste, né, que pega 15 municípios. Né, então alguma coisa é com 1.500.000 trabalhadores. Vai lá ver a estrutura de fiscalização. É zero. É zero. Né? Agora, pra gente, nós estamos entrando no final do programa, e aí, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto, que é um assunto que está em alta tensão, muito quente, que é esta reforma administrativa em que a prefeitura está fazendo. Não, às vezes eu vejo o discurso de algumas figuras públicas, né, lá em Brasília, que é do mesmo partido do atual prefeito, mas que não condiz com a realidade do prefeito municipal aqui. Não. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não quero... Mas deixa para mim, eu não vou entrar no mérito de falar do atual alcaide municipal, mas eu queria entender, Ivan, e você que está à frente dos movimentos aí e tal, essa reforma administrativa, qual que é a lógica? Olha, eu posso entrar por 4 vieses, né?
a lógica funcional, a lógica econômica, a lógica eleitoral e a lógica moral. Você quer que eu entre em qual delas? Né? Porque assim, ó, vamos pegar aquele projeto maluco lá do federal, onde eles queriam aumentar o número de deputados, né? Dos teus 513 para 531. A bancada do Novo, com seus 5 deputados, ela fez obstrução, né? Porque obstrução é um aparelho, vamos pesquisar, vamos estudar mais, vamos dar um tempo, vamos discutir isso melhor, bababá, bababá, né? Porque vai avolumar a máquina pública. Que o Partido Novo, como uma bandeira, defende que a máquina pública tem que ser enxuta, ela tem que ser eficiente, porque o pagador de impostos tem que ter um estado mínimo e eficiente que dê conta de tudo, né? E o que faltar, a gente faz a parceria público-privada. A lógica aqui é outra, né? Conversava eu com um grande analista político da cidade, ele disse: Ivan, o que eles estão fazendo agora é criar mais cargo, gerar gratificação, arregimentar mais pessoas que vão entrar no partido, né? Para que lá na frente, em 2026, nós temos ter se dado uma ampliada na base eleitoral para o Partido Novo. E também não pode ser para pagar uma conta da última eleição do Trem da Alegria, não? Pode ser, eu não vou entrar no mérito, que eu não analisei as contas, né? E quem que tá doando e que cargo recebeu. Eu já escutei nos bastidores, né? Que os vereadores ganharam em torno, ou há a promessa de ganhar em torno de mais ou menos 10 cargos cada um. E que para completar essa lista está faltando alguns cargos que estão sendo criados agora. Sim, é possível, provável. É coisa que é feita no que a gente chama em administração de edital oculto. A gente lança o edital público, que todo mundo vê, mas tem um edital oculto. Fechamos a porta aqui, né? Vai ser acertado dessa maneira, né? Quem paga? O pagador de impostos. Então, quando eu vejo uma discussão a toque de caixa na Câmara, dos 19 projetos, não teve conversa com o sindicato, não teve conversa com categoria, né? Eu estive nas 3 audiências e eu falei nos 3 momentos como 3 personagens diferentes, que cada vez que eu vou para a Câmara, que eu acho aquilo meio um circo romano, né? Estuda para a história, para você ver o que é o circo romano. No primeiro momento eu fui como conselheiro de Preville. A minha preocupação o nosso déficit autorial é de 1,8 bilhão. Vai ser dado mais ou menos, né, 100 milhões de reais por ano entre gratificações e cargos. Em 10 anos, dá cerca de 1 bilhão. A gente tem 1 bilhão de reais, então, para gastar com gratificação e com novos cargos na prefeitura. Mas a rua do Profipo não está asfaltada. A rua do Morro do Meio não está asfaltada. Tal lugar está faltando remédio. Tal lugar está faltando professor para o aluno que tem TDAH, que é autista. Se a gente for ver as prioridades, a prioridade é gastar o dinheiro com comissionado e com gratificação. Né? Ao secretário Mafra, que fala que não tem problema, então faça concurso, secretário. Se o limite prudencial está frouxo, mete concurso. Porque o concurso, Elton, é a ferramenta do não assédio. Cada vez que eu pedi 2 impeachment do prefeito Adriano, cada vez que eu vou lá a público e falo: prefeito Adriano, você, ao meu ponto de vista, está errado assim, 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 minha matrícula é 39.120. A minha matrícula, vai na minha escola, vem conversar comigo. Porque uma coisa, prefeito Adriano, tu não pode fazer, nem secretário nenhum, Diego Calegari, é me exonerar. Nem o Adriano, nem o Diego, porque eu sou concursado. Agora, se eu fosse um contratado, um ACT, se eu chegar com uma camisa Palestina livre, talvez os caras me exonerem. Nem entra na escola. Talvez me exonere. Em vários círculos da cidade, né, que eu sou muito bem recebido, apesar que são círculos, né, de extrema direita, o pessoal conhece o meu notório saber. Notório saber eu tenho, mas eu comento e as pessoas me recebem com educação, né? Mas quando esse incomodar é tirar as condições do projeto político de domínio da cidade, aí tem que eliminar. Mas como que vai eliminar se ele é concursado? Né? Como?
Então, vamos acabar com o concursado para a gente ter na cidade servo. Servo. O que Joinville, parte da classe política de Joinville quer, não é cidadão em Joinville, é servo em Joinville, presos por um contrato. Elton, entenda, qualquer contrato, ele pode ser encerrado, unilateralmente. Então, eu contrato a tua empresa tal. Você que é empresário na cidade, que ganhou a licitação, entenda que você fica à mercê da vontade do secretário daquela licitação. Tem várias modalidades de contrato, várias na licitação. E conforme a licitação, tu vai ser o prejudicado dessa história. Entenda isso. A coisa tem, para fortalecer, tem que ser mais democrática, tem que ter uma forma, uma estrutura de prefeitura que não pensa em colocar só o seu grupo econômico dentro da prefeitura, que é isso que eu estou vendo, porque se você é de um grupo econômico, um grupo político de pensamento social-democrático, assim, que é diferente do que aquilo que o atual grupo está, tu pode não ser nem convidado para participar das licitações que acontecem na cidade. Então, a população que hoje passa fome e só pensa no dia 1º e no dia 15, é o dia do pagamento e o dia do adiantamento, o dia do vale. A população não tem tempo para pensar nisso. A esquerda está totalmente desorganizada na cidade de Joinville, sem uma liderança forte de esquerda, como não tem também uma liderança forte de direita. O Adriano não representa a direita. Se alguém diz que o Adriano é a direita de Joinville, eu acho que ele não sabe o que é. O Adriano representa interesses econômicos de um grupo tal. Ponto. Em seus trejeitos, suas ações. Né? Que está desmontando o serviço público. Mas ele não representa a direita. A direita de Joinville, inclusive, está fragmentada. Sem uma grande liderança política. Eu falava aos meus muitos amigos do MDB, o Luiz Henrique é um excelente jogador. Ele só não sabe jogar em um quesito, processo sucessório. Ele nunca soube sucedê-lo aqui, criar liderança, e quando de sua morte, quando o majestoso Luiz Henrique tombou na floresta, o MDB que 24 anos mandou na cidade, perdeu a raiz, perdeu a identidade e teve que até que pactuar, né, com o Novo. Muitos caras que eram filiados ao MDB foram pro Novo, né? E hoje o Novo promete em Santa Catarina o seguinte, ó, vem com a gente para ganhar o contrato. Isso aí é para mim claro. Gente, as políticas têm dessas nuances, né? Os bastidores da política é cada vez mais misterioso. E só sabe quem faz política. E o Ivan é um cara que é politizado ao extremo, faz política, já foi candidato a vereador 2 vezes, né? Quem sabe pode vir aí uma eleição de deputado estadual pela frente, né, Ivan? Quem sabe? Mas com certeza, com certeza. Não fujo da briga, né, Ivan? Qualquer eleição a qualquer coisa. De cara, assim, ó. E eu falo para os meus alunos, né? Seja dos cursos de fechados, os ex-alunos, assim, toda eleição que me for possível, Elton, que me for possível que o partido, que a linha ideológica do partido ser humanista, progressista, desenvolvimento, eu tô lá. Para mim, eu já podia entrar para presidente já de cara. Porque nenhum ser humano que eu conheci no trade político até agora, nenhum, Elton, né, eu não vejo superior a mim em nada. Em nada. Pode ter tido uma experiência já. Pode estar no mesmo nível, mas né, no mesmo nível. Né? Mais é impossível. Mas não, porque assim, ó, o cara virou, os que estão ali, todos os vereadores que estão ali, não eram vereadores 10 anos atrás, 50 anos atrás, 1000 anos atrás. Não era. Entraram, aprendeu, suas assessorias os ensinaram, entenderam como que é o processo legislativo e tal. Aí, ó, tem gente, vamos pegar o próprio Adriano, né? Até ontem era administrador de empresa, bombeiro voluntário, e daqui a pouco vira o prefeito da cidade. Ele não fez uma formação como ser prefeito. Ele fez o curso do Ele fez o Renova BR, que é um processo ideológico como qualquer outro, né? Cursinho Valita. Que é um curso que tem uma estrutura como qualquer outro, mas ele foi aprender a ser prefeito e fazer as costuras na prática, como a maioria dos vereadores. Verdade. Né? Então dizer que o Ivan, ou aquele ali, vai ser inferior? Não. Mas tem uma coisa. Qual é a visão de mundo que eu tenho?
É verdade. A visão, o mundo que eu tenho é que Joinville é uma cidade muito grande, com muita indústria, que já foi a nossa maior economia em Santa Catarina e hoje já está perdendo para Itajaí. Né? E eu já digo para a galera, eu já tive Detroit, meu irmão. Detroit já foi a capital mundial do automóvel no Ocidente. Vai lá em Detroit para ver. Hoje tá... Tá feio. E Joinville vai ficar feio para 20 anos? Para quem? Para mim ou para o meu filho? Vai ficar a cidade fica boa para os teus filhos, Elton? Né? Complicado, né? Gente, chegamos ao final de mais um Dialogar para Avançar. Eu quero agradecer imensamente ao Ivan Araújo por ter vindo aqui. Ivan, agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez. Agradeço a todos eles de coração, que sem vocês nós não estaríamos aqui. Ivan, mais uma vez obrigado. O programa está aberto e com certeza tu vai voltar aqui porque tem assuntos que ainda a gente não falou. Elton, eu quero agradecer toda a estrutura aqui do Grupo Marca, né? Que foi acolhido, muito bacana esse trabalho que está se fazendo em Joinville, com uma forma muito profissional. Também vou dar um salve aos patrocinadores, né, que são empresas consolidadas na cidade de Joinville há muitos anos. Né? Do Cid ali eu já comprei joia. Já comprei, acho que todo mundo que é joinvilense já comprou joia do Cid. Os outros eu conheço e outras relações, mas o Cid me lembro que eu estava no ensino médio ainda, quando eu comprava joias lá. E, gente, o que eu vou dizer para vocês, assim, ó, é que espaços de ouvir e dialogar levam ao avançar. A gente só vai avançar se a gente conseguir, assim, fazer mudança, né? Há 50 anos atrás não tinha smartphone, querido. Alguém veio com uma ideia diferente, né? E lançou uma nova tendência que melhorou o mundo. O avanço, ir avante é isso. É olhar o passado, respeitar uma ancestralidade, coisa legal, mas a gente tem que seguir avante, né, brother? A gente tem que ir para frente, porque a tecnologia, o tempo, tudo muda. Então, em história, que é a minha disciplina permanente, é só a mudança, é só o avanço. E parabéns pela escolha do nome do teu programa, que é isso que Joinville precisa. É verdade. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, às 20 horas, sempre com um convidado bacana falando com você. Muito obrigado e até a próxima.